Queridos irmãos, queridas irmãs, eu quero nesse instante, com muita alegria, com muito gozo, com muito contentamento, em minha alma, em meu espírito, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome da Virgem Maria, em nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo,
cumprimentar a todos com a paz do Senhor, a todos presentes. Também, irmãos, estendo os meus cumprimentos àqueles que vão ter a oportunidade de acompanhar nossa reunião. Nossos irmãos, amigos, internautas, da mesma forma, te cumprimento com a paz do Senhor Deus. Paz de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Mauro e de todos os santos e anjos da glória celeste. Irmãos, digo a todos que o nosso Deus já designou santos e anjos para a nossa reunião, ou seja, para nossas reuniões. Que para nós é uma alegria imensa, uma alegria profunda, uma satisfação. Sabemos que nós estamos aqui acompanhados de santos e anjos. Entendeu, irmãos? Tenho esta fé, embora não vemos, mas nós podemos sentir a presença do Espírito Santo do Pai por intermédio desses anjos. E também, irmãos, sejam bem-vindos à reunião desta manhã. Dizer que fizestes muito bem. Lembrar deste momento. Se esforçar um pouquinho. Para que, irmãos, nós, como estamos neste momento, é uma comunhão com os céus, em que mais uma oportunidade nos proporciona o Pai, para mais um aprendizado, e para um momento de mais importância das nossas vidas, poder estar à sua presença. Exaltar o seu nome, glorificá-los, por nos proporcionar, irmãos, tantas e tantas bênçãos, tanta graça, tanta proteção, e nos proporcionar um dia como este, um domingo tão maravilhoso, um domingo de paz, um domingo abençoado. Eu creio que os irmãos concordaram comigo, porque eu posso ver, presenciar o semblante de cada um, de cada irmão, de cada irmã, a alegria, a felicidade, o regozijo tomando conta da sua alma e do seu espírito. Por ter, ao colocar os seus pés ao chão, depois de uma noite de descanso, iniciar um domingo como este, abençoado por Deus e pelos seus santos. Nós vamos oficializar a nossa reunião, irmãos. Eu convido, por gentileza, aqueles que podem, fiquem em pé. Nós vamos falar com Deus neste momento. Agradecê-lo por este dia, pela vida, por esta oportunidade de estarmos aqui, nesta santa igreja, irmãos. Curvem sua cabeça. Querido Pai, Senhor nosso Deus, estamos aqui mais uma vez reunidos e unidos numa só fé, com alegria, com muito gozo, Pai, com muita satisfação em nossa alma, em nosso espírito, curvado diante do Senhor, do Teu reino, do Teu Santíssimo Espírito, de todos os Teus santos e anjos. Ó Senhor, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado ao Senhor pela vida, pela paz, pela sabedoria, pelo entendimento que tem nos dado. Muito obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui, nesta casa bendita, nesta casa gloriosa, e curvado diante do Senhor, do Teu reino, diante de todos os Seus santos. Jesus Cristo bendito, a nossa sincera e profunda gratidão por tudo quanto fizeste, para que neste momento estivéssemos nós como estamos curvados diante do Senhor, nosso Mestre, nosso Rei, nosso Irmão.
a nossa gratidão profunda à Virgem Maria, à Senhora, ó Santa Vó Rosa, ao Senhor Santo Irmão Aldo, santos profetas e santos apóstolos, o nosso muito obrigado por tudo quantos faz, em nome de Deus, para que tenhamos uma vida vitoriosa, de paz, de alegria, de sucesso e de vitória, intercedendo a Deus por cada um de nós. Nesse momento, Santo Irmão Aldo, suplico que o Senhor interceda a Deus por esta reunião que estamos iniciando, o Senhor e a Santa Vó Rosa, e que a bênção seja dada em nome do Espírito Santo, desde o início ao término e todos os atos da mesma, para que verdadeiramente o reino do céu seja louvado, honrado e glorificado para todos os séculos dos séculos. Amém. Hino do nosso Inário Igreja Forte, cantaremos. Amém. Por gentileza, podem sentar os nossos irmãos. Que a nossa reunião, graças a Deus, está iniciada. Irmãos, prosseguindo com o nosso culto, nesse momento nós vamos cantar alguns hinos do nosso inário, e eu convido a tantos quantos queiram participar deste louvor, que os irmãos então participem. Primeiramente nós vamos cantar o hino de número 68, que tem o título Meu Ministério. A seguir, o hino de número 104, Adoro-te, Jesus bendito. Salvador, és o meu protetor.
128, a mensagem desta igreja. A mensagem desta igreja apostólica pela fé. Ela é santa, é de Deus e tem poder. Podem crer, Jesus está operando entre nós. Seu reino santo é chegado a vós. Quem ouvir com fé e se arrepender, sendo fiel no céu irá viver. Amém. Muito obrigado, as nossas irmãs que fizeram parte desta glorificação ao reino dos céus. Irmãos, nós vamos dar início ao trabalho do coral. Porém, nós vamos ouvir neste momento, primeiramente, o hino que tem o título Alma Preciosa, de número 29, com todo o nosso coral. Sempre humilde perseveremos nesta fé. Nossa alma é preciosa, bem juntinho na Santa Rosa. E se mancham em nossa alma existiram, agora queremos sempre conservar bem limpa.
Agora queremos sempre conservar bem limpa. Prezados irmãos, nós não imaginamos o quanto isto é uma realidade, o quanto a nossa alma é preciosa, valorosa para Deus, para a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Nós não imaginamos o quanto é o valor de cada alma para Deus. Vamos ouvir neste momento o hino em voz solo, Igreja dos Céus, Caminho de Luz. Vamos ouvir.
Deus saibam amar, e assim vai a minha igreja a cantar. Maravilhas, são jovens, crianças, homens sinceros, testemunhando com grande fulgor uma vida de amor e de fé. É a Santa Família de Deus na caminhada para o céu. Graças a Santa Avó Rosa e a Jesus, o Príncipe da Paz. Graças ao irmão Aldo Primaz, que tão feliz nos faz. Hoje esta igreja é a luz da verdade que proclama a paz a toda a humanidade. Amém. Prezados irmãos, nós vamos dar uma pausa nas apresentações programadas do nosso coral, para que nós possamos realizar o momento das contribuições. Portanto, eu leio mais uma vez a mensagem do Conselho para o conhecimento de todos. Prezados irmãos apostólicos, a nossa igreja é a casa do Senhor, nosso Deus e Pai, e seu tabernáculo na terra. Portanto, é dever dos seus filhos manter sua obra na terra e divulgar sua glória e o seu poder, anunciar ao mundo sua mensagem de salvação e redenção, e fazer conhecido o nome da Santa Avó Rosa, e que nela se cumpriu a promessa de Jesus sobre a vinda do outro Consolador, e o nome do nosso santo irmão Aldo, como santo poderoso de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, para nos ajudar a vencermos as lutas de cada dia. O apostólico não pode se esquecer de contribuir com seus dízimos e ofertas normais e especiais, para que não faltem recursos na casa do Senhor, ou seja, na Igreja Apostólica. A Tesouraria Geral de nossa Igreja é responsável por todos os pagamentos, como tributos e taxas, aluguéis, despesas com a folha de pagamento dos funcionários, pagamento do programa A Hora Milagrosa, construções, reformas, adequações de diversas congregações, insumos em geral, entre muitos outros compromissos. Portanto, dependemos das suas ofertas para cumprir nossas obrigações. Quem puder fazer mais pela igreja, façam, mas tenham sempre em seu coração que tudo o que fazemos para a grandeza da obra de Deus na terra, temos a recompensa.
tanto na parte espiritual como na parte material. A Santa Vó Rosa não desampara e nem se esquece do esforço e do amor de cada apostólico. Ela, o Santo Irmão Aldo e nós, como direção da Igreja, confiamos na bondade do seu coração. Receba o nosso abraço fraternal e o nosso agradecimento pela sua bondade e amor em ofertar para nossa amada Igreja Apostólica. Desejamos-lhes toda a proteção celestial de Deus, nosso Pai, a proteção de Jesus, nosso Senhor, da Santíssima Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todos os santos e anjos do Senhor, nosso Deus. Queridos irmãos, mais uma vez, tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem a respeito, a contribuição, um assunto, irmãos, que nós temos um conhecimento profundo e um conhecimento de que a igreja ela só depende de nós e de mais ninguém, unicamente dos seus adébitos até então, irmãos, porque esta casa ela é nossa. Sendo nossa, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser organizada. Esta casa tem seus compromissos, suas despesas, como citado na mensagem. Porém, querido irmão, querida irmã, a responsabilidade é nossa, de cuidar deste lar, desta igreja, dos seus compromissos. Portanto, meu irmão, minha irmã, vamos fazer sempre a nossa parte. Quando falamos a igreja, irmãos, não é propriamente a igreja que está precisando de nós, de mim, do senhor, da senhora, mas é o Pai, é o nosso Deus, é Jesus Cristo, é a Santa Vó Rosa, é o Santo Irmão Aldo. Para que o Evangelho possa chegar a todos os corações, então é preciso que Deus então Ele conta conosco, nós filhos dEle. Então, vamos fazer a nossa parte, irmãos. Se esforcem, não se desanimem. Na verdade, nós somos um povo bem-aventurado, irmãos, próspero, abençoado. Nós temos tudo nesta igreja. Então vamos se esforçar. Sabe por quê, irmãos? Para bem finalizar. Porque, vejam bem, já imaginou se algumas almas, ou muitas almas, se perderem? Ou seja, Deus não teve a oportunidade de salvar, porque não teve o conhecimento do seu Evangelho. Pessoas que às vezes, que não se salvou por quê? Se perderam por quê? Porque muitos aí fora, irmãos, como eu creio que alguns dos nossos irmãos já puderam ouvir, o meu corpo não tem nada a ver com o meu espírito. O meu corpo não tem nada a ver com o meu espírito. Se eu tenho vício, ou da bebida, ou do fumo, lugares áridos, e assim sucessivamente. Entendeu, irmãos? Porque nós vivíamos desta forma. Muitos não nasceram na igreja, não têm este conhecimento, graças a Deus, do que é lá fora, do que não condiz com o reino dos céus. Mas muitos, como eu, como esta pessoa que está aqui diante dos seus olhos, que vim de lá, e aqui eu estou, aqui eu quero ficar, irmãos, com vocês. Então não vamos deixar com que eu seja cúmplice
Muitos não se salvou por causa que eu não cooperei com o Pai. Então faça a sua parte. A nossa consciência estará tranquila se não vieram, se não aceitaram a mensagem do reino dos céus. Não foi culpa minha. Eu fiz a minha parte. Ok? Curvem sua cabeça. Santíssimo Deus, querido e eterno Pai Celestial, nesse momento mais uma vez, querido Deus, a oportunidade é dada para tantos quantos, nesse momento, poder contribuir espontaneamente, generosamente para com a tua obra, tua igreja, teu reino na terra, que tanto o Senhor precisa, financeiramente falando, Pai. Eu peço ao Senhor nesse momento, abençoe a todos, consagra as ofertas dos teus filhos, igualmente abençoe aqueles que já fizeram, que não vão fazer, mas sempre têm feito todo o esforço, Pai, para que teu evangelho, o evangelho do reino dos céus, alcance os quatro cantos da terra. Eu declaro, irmãos, consagradas as ofertas de todos, em nome de todo o poder do nosso Deus, poder dos céus. Amém. As nossas irmãs irão percorrer o salão, recolher as ofertas dos irmãos. Eu leio, irmãos, que é preciso que eu retransmita. Conforme já mencionado em boletins anteriores, quando o pastor oficiante estiver realizando a leitura do boletim ou explicando a mensagem nas reuniões, não devem, em hipótese alguma, fazer o acompanhamento tocando órgão, teclado ou violão. Está aí, irmãos, mais uma vez esse recado do Conselho. Edital de convocação da Assembleia Geral do Ministério. O presidente do Conselho Deliberativo, no uso de suas atribuições estatutárias, tendo em vista o que consta no artigo 44 do Estatuto Organizacional da Igreja Apostólica, convoca o Ministério Apostólico para reunir-se em Assembleia Geral a ser realizada na sede da Igreja Apostólica, situada na Rua Baguari, 158, Tatuapé, São Paulo, capital. No dia 3 de maio de 2024, sendo na sexta-feira. Em primeira convocação às 20 horas e em segunda convocação às 20h30, para deliberar sobre o balanço do ano de 2023 e assuntos de interesse geral da Igreja. O convite está feito para tantos quantos irmãos poder estar presente neste dia. Enquanto os outros avisos fica a cargo do Ministério do Coral e obreiros, diaconisas, pastores, no quadro de boletim. Vamos retomar o trabalho do coral, primeiramente ouvindo o hino que tem como título A Doutrina que Temos Pregado, de número 21, que seja tocado. Então, vamos ouvir.
Meus irmãos, nós vamos ouvir o último hino da programação. E o hino tem o título Porta do Céu, de número 1. Vamos ouvir então, irmãos, esta linda mensagem. A minha Santa Igreja, sendo fiel e verdadeira, é pelo céu protegida, todo perigo vencerá, pois é por mim dirigida. Aqui achei o poder celestial que tirou-me da falsidade, do engano e do mal, dando-me paz e liberdade. Muito bem, irmãos. Eu só tenho a agradecer a todo o nosso coral, desde o regente até o último corista,
agradecer pelo empenho, pelo esforço, pelo trabalho, pelo abrilhantamento que pôde proporcionar a nossa reunião. Irmãos, como eu costumo dizer, acho que eu disse ontem, o coral é uma das partes do nosso trabalho de uma importância imensurável. Irmãos, a nossa reunião, a nossa igreja, sem o coro, sem o coral, sabe como que eu posso exemplificar? É como que eu fizesse um bolo bem gostoso, um bolo maravilhoso, e eu não colocasse o recheio nesse bolo. Entenderam, irmãos? Assim é o nosso coral. Por tudo que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo pode fazer para com seu intermediário, ou seja comigo, mas se não tivesse este coral, algo faltava, faltou o recheio. Então, irmãos, eu mostro isso, eu gosto, é um hábito que eu tenho, para que este coral, e assim como tantos outros que faz parte das nossas reuniões, eu tenho um respeito muito grande, um valor, porque eu sei, eu creio, que além de nos dar esta alegria, esta paz do Espírito, na alma, é o Pai, é o reino dos céus, que está ouvindo, que ouve, que é exaltado, irmãos. E a importância é tão grande, tão profunda a nossa música, que antes que ele fizesse o homem e a mulher, a música já estava com ele, irmãos. A música já estava com ele. Entenderam o que é a música? Entenderam o que é a sua pessoa? Entenderam o que é vocês desse coral? É isso aí. Muito obrigado pelo trabalho de vocês, pela ajuda, vocês me ajudam, além da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Mas nós precisamos, irmãos, fazer com que a nossa voz, seja no canto, seja na palavra, seja do púlpito, possa valer, irmãos, a nossa alma, ao nosso espírito. Certo, meus irmãos? E para isto, nós precisamos viver de uma forma que condiz com que Ele propriamente, Deus, nos revelou, propriamente Deus, foi bem claro, ao criar o homem e a mulher. Alma, corpo, alma e espírito, irmãos. Uma palavra profunda. Uma palavra profunda que nós precisamos, irmãos, estar atento. E que nós precisamos, se for preciso, lutar muito. Lutar muito, irmãos. Inclusive nos dias que nós estamos vivendo. Filho, meu filho, façamos agora o homem a nossa, olha, irmãos, medita comigo. Filho,
Vamos fazer agora o homem e a mulher. A nossa, irmãos, imagem, a nossa semelhança. Isto é profundo, irmãos. Deus estava falando que Ele ia criar o ser humano, a imagem dEle, a semelhança dEle. Entendeu, meus irmãos? Agora, irmãos, eu tenho conhecimento hoje da doutrina. O senhor tem o conhecimento da doutrina. Nós temos o conhecimento dos preceitos de Deus. Nós temos o conhecimento, o que é ser a imagem e semelhança de Deus. Para isto, Ele criou homens santificados. Ele criou homens fiéis, sábios, que amassem a Ele profundamente e fosse fiel. Para que então, irmãos, nós tivéssemos o conhecimento do que é na verdade a imagem e a semelhança de Deus. Porém, nós temos este conhecimento. Eu fiz um voto. Prometo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, morrer para o mundo. E viver somente para o Senhor. Promessa. Irmãos, ninguém é obrigado a prometer nada para ninguém, nem para o próprio Deus. Mas a partir do momento que eu tomei uma decisão, na minha vida, de que eu quero ser a imagem de Deus. Que eu quero ser a semelhança de Deus. E aí, prometo para Ele. Essa promessa, eu tenho que cumprir ela. Que eu prometi. Porque, meu irmão, minha irmã, para prometer e não cumprir é melhor que não promete. É melhor que não promete. A partir do momento que eu prometi algo para o senhor, para a senhora, e eu não cumpri, todas as vezes que o senhor, a senhora me vê, você vai lembrar. Ele me prometeu algo e ele não está cumprindo. Entendeu, meus irmãos? É o momento de refletirmos, irmãos. A oportunidade é agora. E é um momento único. Hoje é um momento único, irmão. Mas como assim? Dia 7 de abril de 2024, esta hora, este momento, nunca mais vai voltar. Nunca mais. É hoje, é agora. O momento é agora. Para nós refletir profundamente. Como que eu estou? Eu estou cumprindo o que eu prometi para Deus? Eu estou cumprindo o que eu prometi para Jesus? Ser verdadeiramente dele, ser verdadeiramente a sua imagem, a sua semelhança? Um voto, irmãos. Deus, Ele desce, Ele se aproxima. Quer ver, jovem, pai, mãe? Quando um filho chega diante de um pai, de uma mãe, e a sua consciência, jovem, acusa
que você está entristecendo o seu pai. Isso eu estou falando materialmente carnal. A sua consciência está acusando, eu estou entristecendo o meu pai. Eu não estou obedecendo meu pai. Aí você chega diante do seu pai, fala, pai, mãe, de hoje em diante, eu não vou entristecer mais o Senhor. Imagina você, jovem, o senhor e a senhora, que alegria, que contentamento o Senhor irá sentir na sua alma e no seu espírito o regozijo em saber de tudo quanto o Senhor contemplava do seu filho, que às vezes até lágrimas era derramada, por ver a situação e o risco que o seu filho estava correndo, de um dia chegar todo arrebentado, de um dia chegar dentro de uma viatura policial, de um dia chegar, quem sabe até dentro de um caixão. E aí, aquele pai ouviu daquele filho ou daquela filha, pai, de hoje em diante, da agora para frente, eu não vou entristecer mais o Senhor. Que alegria para este pai, que alegria para esta mãe. Agora imagine, irmãos, Deus, em saber que o seu filho, nós filho de Deus, uma alma somente, tem um valor imensurável. E então naquele dia, nós fizemos um voto, pai, eu prometo, pai, não pecar mais. Eu prometo ao Senhor morrer para o mundo, pai. Ele ouvindo atentamente, alegre, porque até então ele estava ouvindo uma promessa de uma criação sua, uma criação dele, Deus. Alegria de Jesus, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, pela sua libertação. Então ouvi, pai, estou morrendo para o mundo, e de agora para frente é viver somente para o Senhor, para Jesus e para o Consolador, a Santa Borrosa. Você jovem, que ainda não se batizou, que vai se batizar, pensa bem, se prepara, vai se preparando, se algo, irmãos, às vezes as pessoas ainda estão no vício, na prática dos erros, e eu vou me batizar para me livrar dos erros. Não, está errado. Está errado, meu irmão. Como que o irmão Aldo nos ensinou? Vamos se preparar, vamos nos santificar, vamos se regenerar, para quando eu chegar lá, pai, prometo que eu larguei, prometo que eu não vou mais praticar o erro. Irmãos, um exemplo bem simples. Quando nós vamos plantar uma flor, uma fruta, até que esta árvore, ela venha a frutificar, a dar seu fruto, para que ela chegue a este ponto, o que acontece? O que o Senhor vai fazer? Eu vou plantar uma rosa. O Senhor faz o buraco, prepara, joga um adubo, vai ali alimentando ela com água todos os dias, zelando, com aquele maior carinho, com aquele maior amor.
O que que o irmão Aldo nos ensinou para aquele que vai se batizar? Vai se prepara, vai se preparando para que então, ao chegar lá, diante do trono de Deus, diante de Jesus, diante da Santa Vó Rosa e da Virgem Maria, prometo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, morrer para o mundo. Por quê? Já se preparou, irmãos. Já se preparou para aquele momento Deus te ouvir. Agora, irmãos, vamos falar um pouquinho para nós que já somos batizados. Para nós que prometemos. Para nós que fizemos um voto. Próximo de Deus, próximo do seu trono. E que então, irmãos, de quando em quando esquecem desta promessa. Volta atrás dos erros, de tudo quanto praticava, muitas vezes vícios, que não condiz, irmãos, que não condiz com a imagem e a semelhança de Deus, não condiz. Deus, ele é puro, Deus, ele é santo, não, irmãos, a origem do vício, do pecado e do erro não veio dos céus, não veio de Deus, não veio de seu Filho. Mas veio das trevas, veio do pecado, veio do opositor, foi daquele que foi expulso por Deus, porque até então foi já um desobediente. E a recompensa da desobediência dele foi uma expulsão de um anjo que tinha um nome muito lindo, até então pela razão da sua beleza, Deus havia concedido o seu nome de Lucibel. E até então, diante da desobediência dele, ultrapassando as leis, a vontade e as ordens de Deus, e Deus não aceitou, então foi obrigado Deus expulsar, tirando dele toda aquela beleza, ao ponto de trocar o seu nome de Lucibel para Lucifer. E até então, irmãos, é onde existe hoje aí o que nós estamos vendo, até mesmo por uma vingança de Deus, atrapalhando a sua obra, a sua criação, atrapalhando a vida, atrapalhando as famílias. E então, por falta de sabedoria, por falta de força, de buscar o entendimento, buscar a fé, buscar aquela promessa diante de Deus, se entregando ao opositor, para que então a desordem, não só lá fora, mas como no seio da igreja, embora ele não entra, porque foi revelado pela Santa Vó Rosa, por Jesus, pela Santa Vó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo. Mas pastor, como que isso acontece? Se desta portas para dentro ele não entra? Eu explico para os irmãos. Ele não entra, mas entra alguém que se deixa levar pelas suas insinuações, os erros, e ao ponto de criar uma desordem dentro do templo de Deus, dentro da casa de Deus. Mas para que isso aconteça, ele usa alguém para trazer para dentro desta igreja. Portanto, meus irmãos, vamos sacrificar para que nós não venhamos, irmãos, sofrer o dano da segunda morte. Eu vou ler a mensagem, irmãos, uma mensagem muito oportuna para quem vai e para quem já é, quem vai batizar ou quem já são batizados. Ouçam, reflita,
Meditem, vamos meditar, irmãos. Porque o momento não é mais para brincadeira, meus irmãos. O momento não é mais para vermos como nós estamos vendo. O momento não é momento mais para que lágrimas sejam derramadas por Deus e os seus santos. A tristeza. Basta aquela tristeza, irmãos, dele do alto céus, poder contemplar o seu filho, diante de um sofrimento tão árduo, que ele enfrentou o que ele sofreu, por causa do Senhor, por causa da senhora, por causa de mim, por causa de nós. E muitas vezes, irmãos, infelizmente, muitos não entenderam aquele sangue precioso, aquele sangue que hoje nos alimenta, aquele sangue que foi derramado naquela cruz do Calvário com todo o sofrimento. Irmãos, infelizmente, eu já vou ler a mensagem, irmãos, só para mim concluir. Mas infelizmente muitos estão pisando no corpo de Jesus e pegando o seu sangue e jogando no esgoto, irmãos. Mas como assim, pastor? Diante de um procedimento de muitos que estão no nosso meio, pisando, sapateando em cima do corpo de Jesus, jogando o seu sangue no esgoto, irmãos. Lamentavelmente, é preciso que eu mostre isso para a igreja, porque nós estamos presenciando, irmãos. Isto é triste aos olhos de Deus. Isto é muito triste aos olhos de Jesus, aos olhos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que tudo fez, irmãos, este profeta, para nos dar o que hoje nós temos. Algo que custou sacrifício. E estão jogando fora, irmãos, com a maior facilidade, como isso aqui não tem valor de nada, meus irmãos. Mas tem, irmãos. E o valor de tudo quanto hoje nós temos nesta igreja é um valor, irmãos, que eu particularmente eu não sou capaz de mostrar para os senhores. A vida eterna, irmãos, é uma herança, mas não é uma herança material, não, irmãos. Uma herança que recebemos, que ela se acaba. A herança de Deus não tem fim. A herança de Deus não termina, ela é eterna. Ela é para todos os séculos dos séculos. Eu quero um pedaço dessa herança, irmãos. Nem que for o mínimo da herança, mas que eu quero, que eu vou lutar, eu vou, para que eu seja digno desta herança de Deus. Paraíso de luz, paraíso de glória, paraíso eterno, irmãos. Nunca mais acabar, nunca mais morrer. Quando uma pessoa se converte de coração à nossa fé apostólica e se entrega de espírito, alma e corpo nas mãos da Santa Avó Rosa, de Jesus nosso Senhor, da Virgem Maria, do santo profeta, o irmão Aldo, contrita e decidida em deixar de todo o pecado para seguir fielmente este santo caminho. Prontamente ela recebe a bênção e a aprovação de Deus,
de seus santos e sobre o seu espírito recebe a unção do Espírito Santo de Deus, dando-se, portanto, uma conversão através do arrependimento. Isto é o batismo do Espírito Santo, o nascimento do Espírito. Assim, o novo convertido passa a ser propriedade de Deus. Olha, irmãos, o novo convertido passa a ser propriedade de Deus, de seus santos, sendo protegido pelos anjos do Senhor, e começa a gozar das bem-aventuranças de ser filho de Deus nesta terra. Por isso, se faz necessário confirmar sua fé diante do reino do céu e da igreja, através do sacramento do batismo nas águas, conforme Jesus instituiu em sua doutrina, quando pelo seu próprio exemplo foi batizado por imersão nas águas do Rio Jordão pelo profeta São João Batista. Rapidinho, irmãos, eu fico imaginando naquele momento São João Batista batizando ali, na época, aquela fila. De repente chega Jesus. Jesus entra na fila para chegar a sua vez. São João Batista indignou-se. Mestre, mas como? Eu que careço ser batizado por ti. Eu, João Batista? E o mestre Jesus deixa por agora. Convém cumprir a justiça do meu Pai. Irmãos, olha que momento. Eu fico imaginando comigo, que hora linda, que momento mais precioso aos olhos daqueles homens que até então, uma boa parte não deu valor do que viu, do que presenciou. Olha aí. Mas foi batizado para cumprir toda a justiça de Deus e provar esta verdade. São João Batista viu, quando em forma corpórea de uma pomba branca, o Espírito Santo de Deus pousou sobre Jesus, e a voz de Deus se fez ouvir: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouve. Portanto, o batismo nas águas ungidas nesta igreja apostólica é real, é verdadeiro. O santo irmão Aldo nos ensinava que nesta igreja, por ser a igreja de Deus na terra, os sacramentos são santificados, sendo que no momento do batismo, quando o pastor oficiante faz a oração para a consagração deste ato, Deus, o Pai, aproxima desde o céu o seu trono. Nessas oportunidades, agora, irmãos, nesta oportunidades, o irmão Aldo via quando do trono de Deus descia um facho de luz, e no seu meio, em forma corpórea de uma pomba branca, descia o Espírito Santo do Pai, envolvendo com seu poder, todo o ato sacramental do batismo, ungindo as águas do tanque batismal. E ainda duvidaram dele, ainda não creram, ainda duvida do santo irmão Aldo, ao ponto de dizer que o irmão Aldo está dormindo. No ato desse sacramento, o batizando faz um voto, prometendo viver em total obediência à doutrina do Evangelho do Reino dos Céus. Em total, irmãos, não existe meio termo para o apostólico, ok? Não existe meio termo para o apostólico. Não andamos em cima do muro, não andamos em duas canoas. O apostólico, como dizia o venerável, amado Bispo Eurico Mascotinho. Amados, muitos vão se lembrar dessas palavras. Amados, seja sim, sim, não, não. Ou, meu irmão, minha irmã, ou é apostólico ou não é de uma vez meio termo, não vamos chegar em lugar nenhum.
essa promessa é aceita por Deus, que assim perdoa todo o passado do batizando. Não só perdoa, como também esquece, olha o amor de Deus, também esquece, pois Deus jamais cobrará pecados cometidos pelo batizando antes do batismo. O batizando, ao ser submerso nas águas ungidas, o tanque batismal, tem todo o seu passado sepultado nas águas, e ressurge inteiramente purificado no espírito, na alma e no corpo, além de receber uma nova unção santificadora que irá fortalecê-lo para que doravante, daí para frente, tenha condições próprias de se defender das tentações e não voltar mais ao pecado e nem às práticas injustas. Conforme Jesus, nosso Senhor, ensinou em sua doutrina, quando Nicodemos, que era mestre em Israel, lhe perguntou o que deveria fazer para herdar o reino dos céus. E ele disse: necessário vos é nascer da água e do Espírito. Portanto, a pessoa nasce do Espírito Santo de Deus quando se converte pela verdadeira fé que anunciamos, recebendo nesse ato o batismo dele, Espírito Santo, para o seu próprio Espírito, e nasce da água quando se batiza nas águas ungidas nesta Santa Igreja Apostólica. Nesse ato solene, Deus renova a cada batizando a força da vocação natural que já recebeu ao nascer, para ser útil à obra desta Igreja Apostólica. Uns para cantar e tocar, outros cujo dom natural é a vigilância, para se tornarem bons diáconos, diaconisas, zelosos para o bem do povo da Igreja. Outros ainda que possuem o dom da palavra para se tornarem bons pregadores apostólicos. A vida do apostólico fiel, como membro da igreja ungido, batizado e obediente, é uma mensagem transmitindo em seu dia a dia bons exemplos de fé, com a sua vida abnegada e consagrada. Assim, prega com a vida e ajuda a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo a ganharem outras criaturas boas para Deus e seu reino. E, sendo sempre fiéis em todos os seus dias, quando terminar sua vida na terra, serão levados em espírito aos céus, para viverem eternamente, junto aos santos e anjos, na glória do reino celestial. Ressaltamos que a idade mínima para receber o batismo é de 12 anos, quando os jovens já possuem o entendimento necessário para se submeterem a esse ato. E, tendo fé e amor a Deus e aos seus santos, poderão ser úteis à obra desta igreja, conforme sua vocação natural. Venham cumprir esse sacramento em suas vidas e verão o quanto serão bem-sucedidos e bem-aventurados. Procurem organizar sua vida, pois o próximo batismo será realizado no dia 4 de maio de 2024, no sábado. Porém, o início do programa especial daquela semana será na quarta-feira, dia 1º de maio. Todos que resolveram se batizar precisam fazer a ficha de batismo na sua congregação ou na sede, apresentando uma foto 3x4 e os documentos de identidade e CPF. Irmãos, não é brincadeira. Irmãos, o que eu posso falar para vocês neste momento é este ato? Nada. Porque o Senhor sabe, porque nós aprendemos, e ao senhor, a senhora, ou você jovem que vai se submeter a este sacramento, a este ato, pensem bem no que irão assumir diante de Deus. Pensem.
Sejam justos, jovens. Eu quero falar uma coisa para vocês antes de ler a outra mensagem. Ouça o que eu vou falar para o Senhor. Principalmente jovem, para este coral. Ele sabe que ele está julgado. Ele sabe que ele vai ser morto. Ele sabe que ele não tem vida. Ele está pouco se linchando pelo seu futuro. Porque a sentença já foi dada. Mas ele ainda pensa em um futuro. Não dele. Não das trevas, não dos seus que te servem. Mas ele pensa num futuro do Filho de Deus. Ele pensa, jovem, no seu futuro, no futuro deste coral. Ele pensa, ele se preocupa e ele está atento a todo momento. Porque ele sabe que você brilha. Ele sabe que você reflete. Ele sabe que vocês, corista, o jovem, tem um brilho imensurável aos céus, aos olhos de Deus. E ele tem um plano, ele tem um futuro. O futuro dele é este. É que este brilho que é apresentado, que você, que este coral apresenta, que é visto pelos olhos do Pai, o nosso Criador, e hoje pelos olhos espirituais do Consolador, do profeta Aldo, dos profetas, dos apóstolos, pelos olhos da Virgem Maria, meus irmãos. Ele quer apagar, ele tem apagado muitos brilhos. Ele tem apagado o brilho que vocês refletem. Portanto, lutem, não se entrega, mas lutem, diga não. Isso não me compete, isso não condiz com o Pai, isso não condiz com a Santa Avó, isso não condiz com o Santo Irmão Aldo. Me ajuda, Santa Avó Rosa, me dá força. Me dá ânimo, me dá coragem, eu quero vencer. Nós temos uma arma. As reuniões de nossa igreja apostólica têm a finalidade de prestar adoração e louvor a Deus, aos seus santos, de grande poder com Jesus, Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. E, além disso, buscarmos mais sabedoria, virtudes através da meditação, da oração e da atenção que devemos ter no transcorrer de nossas reuniões. É assim, irmãos. É desta forma aí que eu estou presenciando. É assim que o Senhor, que você, que a senhora tem que ser na casa de Deus. É assim que nós precisamos ser. Desta forma, em obediência e em consagração, irmãos. Deve haver muita reverência, respeito, antes e durante as reuniões, para serem mais abençoados, e suas preces serem ouvidas e atendidas. Em nossas reuniões não devem estar comentando a vida do seu próximo, pois isso, além de ser falta de educação, revela desrespeito e se constitui numa falta grave diante de Deus. Nosso santo primaz recomendou que evitem este mau costume e venham para as nossas reuniões com um único pensamento, o desejo de servir a Deus, nosso Pai, e aos seus santos, além de prestarem-lhes o mais profundo e sincero louvor e adoração, fazendo-o com toda reverência e respeito. Lembre-se do ensinamento de Jesus, nosso Senhor. O que não queres que façam para ti, não desejes e nem o faças ao seu semelhante e seu próximo. E o que queres que te façam de bom, faças igual ao teu semelhante. Esse ensino significa, se não queres que os outros façam comentários de sua vida, de nossa vida e do seu proceder, do nosso proceder, não faças comentário da vida do teu próximo. As nossas reuniões são sagradas, pois o Espírito de Deus habita em nosso meio.
em todas as nossas reuniões de nossa igreja, tanto na sede como nas congregações. Recebemos a presença de muitos santos, como o santo irmão Aldo nos ensinou. É por este motivo que pedimos que respeitem as nossas reuniões e o ambiente da igreja, pois ela é o templo de Deus na terra. Evitem as desavenças, as brigas, contendas. Irmãos, se eu sou um homem briguento, aquele que briga, um apostólico briguento, encrenqueiro, como que essa pessoa pode bater no peito e dizer: eu sou a semelhança de Deus, eu sou a semelhança de Jesus, eu sou a semelhança da Santa Avó, eu sou a semelhança e imagem do profeta Aldo? Dessa forma, ignorante, briguento, sem caráter, covarde diante dos céus, diante de Deus, covarde diante do seu irmão, a covardia profunda no seio da casa de Deus. Como que esse pode dizer: eu sou a imagem e a semelhança de Deus? Como, irmãos? Eu deixo a pergunta no ar, para que os irmãos reflitam e meditam. O que é ser a imagem de Deus? O que é ser a semelhança de Deus? Irmãos, precisamos se cuidar, porque há uma profecia. Esta profecia, ela está incumbida a tantos quantos irmãos conheceu a palavra de Deus. Ó Senhor, olhar para os céus, o seu corpo ainda sendo velado, seu espírito está do lado. E então, eu preguei para o Senhor, eu cantei Santa Avó Rosa para a senhora, eu cantei para o senhor, irmão, o senhor não lembra? O senhor não lembra de mim agora? E diante da palavra de Jesus é esta: afastais-vos de mim, não te conheço, porque só praticais a iniquidade. Eu ouvi o seu canto, eu ouvi a sua voz, mas afastai, porque não te conheço mais. Eu preguei, irmão, eu preguei tanto o nome do Senhor, eu preguei o nome da senhora, Santa Avó Rosa. Tem misericórdia de mim, não dá mais tempo. O tempo era enquanto estava no corpo, o tempo é o corpo. O tempo de regenerar, pedir perdão, como uma reunião como esta, irmãos. Olha só, que silêncio, que respeito, que meditação. Se há algo que ainda está dentro de nós, algum sentimento, o tempo é agora. Santa Avó, na oração, agora mesmo, no seu pensamento, seu colega, seu próximo não precisa ver, não precisa ouvir. Estou faltando com a senhora, eu não estou tendo força, pois ela é a força, irmãos. Ela é o consolo, ela veio para consolar. Jesus disse que o Consolador, o outro, seria semelhante a Ele, porque Ele foi um Consolador. Ele foi, é e será eternamente, porém, Ele não cumpriu até o fim como era preciso, mas Ele prometeu outro. Então é tempo. As nossas reuniões são sagradas, pois o Espírito de Deus habita em nosso meio. É por este motivo que pedimos que respeitem as nossas reuniões. Não quer respeitar? Não estou falando para vocês, irmãos. Aquele que não quer respeitar, não tem respeito, vai embora. Essa porta da igreja, ela é aberta, tanto para entrar, tanto para sair. Irmãos, estou falando daquele que não tem respeito, que se acovardia diante de Deus e de Jesus. E diante do seu próprio colega, seja de ministério ou não, ou seja como membro. É falta de respeito. Entendeu, irmãos? Então, para estes que está em nosso meio desta forma, Deus não quer um seu filho desobediente, um filho que não tem respeito, para ele não serve.
Então Deus quer, Ele nos fez carne, alma, espírito, mas que nós sejamos um filho obediente, e tudo Ele tem a dar a nós, ao ponto de uma herança eterna, que eu não sou capaz, Manuel Cunha, de estipular que o valor seja ela, o tamanho da herança que tem Deus a dar para nós, irmãos, o valor que é isto para Deus, que é para você, que é para mim, que é para você, jovem. Pois ela é o templo de Deus na terra. Evitem as desavenças, brigas, contendas, discussões. Tudo isso causa escândalo, e o escândalo é condenado por Deus e por esta igreja apostólica. Assim Jesus definiu o escândalo, assim Ele definiu. Esta é a lei do escândalo, esta é a lei daquele que acovardia dentro desta igreja, aquele que acovardia diante da sua presença, diante da presença de Deus. Esta é a lei, é a sentença do escândalo. É melhor que seja atada uma pedra, amarrada, uma pedra no seu pescoço, mas uma pedra pesada. Não é uma pedrinha, irmãos, que não equivale ao seu peso. Uma pedra que ultrapassa o seu peso para que ela te leve lá no fundo do mar. É melhor que seja atada uma pedra ao seu pescoço e ser lançado no fundo do mar do que alguém escandalizar a Santa Rosa, escandalizar essa igreja, escandalizar ele, Jesus, escandalizar o seu próximo, o seu irmão. Quando um não quer, dois não brigam, irmãos. Quando um não quer, dois não brigam. Porém, nós temos que aprender uma coisa. Nós temos que acatar, nós temos que colocar dentro de nós aquele exemplo magnífico do mestre, rei, poderoso, que poderia fazer como ele mesmo disse: não está vendo? Eu posso fazer o que eu quero. O Pai pode enviar nesse momento uma legião de anjos e acabar com eles. Mas isso ele não fez porque ele quis mostrar, ele deixou aquele exemplo naquele momento. Até então São Pedro, indignado, ele cortou a orelha de um dos soldados. E naquele momento ele abrandou: com quem a espada fere, a espada será ferido. Não está vendo? Se orar ao Pai, ele manda uma legião de anjos. Mas Jesus deixou bem claro, irmãos, que o mal não se paga com mal. Vingança não se paga com vingança. Se alguém me ofendeu, se alguém me caluniou, se alguém me difamou, entrega para o juiz supremo. Vamos fazer como ele fez, que foi caluniado, julgado, só não levou ele para a cruz para ser cravado como foi Jesus, porque Deus não deixou. Basta o meu filho, meu profeta não. Venha servir-me na glória, na minha glória, no meu reino de luz e de poder. E é por isso que ele tem um poder hoje que Deus concede ele, para aqueles que crê, para aqueles que confia e aceita a missão profética que ele realizou. Irmãos, não é mais tempo, não é mais hora de brincarmos com Deus. Deus não é Deus de brincadeira. Jesus não é de brincadeira. O reino dos céus não é de brincadeira, irmãos. Eu não quero. Eu uso sempre uma expressão, uma mensagem que este coral prega a nós. Se preciso meu sangue derramar. Mas eu quero ficar neste santo caminho, irmãos. E para que não bastasse, eu quero que vocês estejam comigo. Só isso, irmãos. Eu quero que vocês estejam comigo. É por isso que aqui estou, é por isso que aqui eu vim. Para compartilhar com cada um de vocês que é preciso ter bom ânimo, ter fé, ter coragem, buscar a sabedoria. Certo, meus irmãos? Ele foi levado ao tribunal da justiça, recebeu difamações, pessoas que ele tanto ajudou, e os que ele mais ajudou,
foram os que apunhalaram ele pelas costas. Mas não contentaram, eles tiveram o prazer de levar ele até o tribunal da justiça, como Jesus, sem culpa alguma, promoveu na terra. Ok? Amém. Por gentileza, fiquem em pé, irmãos. Chegamos ao final da nossa reunião. Irmãos, muito feliz. Eu estou falando do Espírito, não da boca, não da carne, mas do meu Espírito. Muito agradecido pela presença de vocês, pela atenção de vocês, pelo respeito de vocês. Mas isso não estou me referindo à minha pessoa, não, primeiramente. A pessoa de Deus, a pessoa de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Coral, a minha gratidão a vocês, tá bem? Não deixe que este brilho se apague. Ele apagou já de muitos, está apagado. E este brilho permaneça de vocês, mas lutem. De um modo geral, irmãos, vamos lutar. Muito obrigado a todos. Curvem sua cabeça. Santíssimo, glorioso e eterno Deus, nosso Pai adorado. Pai, na verdade, neste momento não tenho palavras para expressar tudo que eu sinto, tudo que eu pude desta oportunidade que o Senhor nos proporcionou, a nós todos, inclusive a mim, Pai. A alegria, a felicidade, o contentamento e a satisfação. Poder estar aqui diante deste teu povo zeloso de boas obras, que te ama. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, ó querida Mãe Maria Santíssima, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, santos profetas e santos apóstolos de Jesus. A nossa sincera e profunda gratidão por tudo quanto fizestes e faz nesses dias, para que nós sejamos um povo vitorioso, bem-aventurado, e possamos vencer as adversidades, Santa Avó Rosa. Peço, Senhora, nesse momento, a tua bênção, a intercessão da Senhora ao Espírito Santo e a Deus, nosso Pai, a Jesus, ó Irmão Aldo, servo de Deus, profeta glorioso, interceda a Deus por nós. Nós estamos precisando, nós precisamos do Senhor, Santo Irmão Aldo, para vencer este mundo, para vencer a tentação, a perseguição, para vencer o império do mal, e podermos então garantir a nossa salvação, ó Santa Avó Rosa. Abençoe grandemente a estas famílias, este povo que estão curvado diante da Senhora nesta hora, o ministério de um modo geral, inclusive deste coral, que glorifica, Senhora, o reino dos céus, o nosso Deus. Abençoem também estas criaturas cujos nomes estão nesta caixa de oração. Está em tuas mãos e a Senhora bem sabe o que a Senhora, em nome de Deus, pode fazer a cada um. Irmãos, recebamos a bênção da Santa Avó Rosa neste momento. A bênção do Senhor, ó Santo Irmão Aldo, da Virgem Maria, em nome do Pai, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nosso Mestre e Rei, em nome do Espírito Santo, não só hoje, mas sim para todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos, um abraço a todos, gratidão profunda a vocês, ok? Até outro dia, que a Santa Avó Rosa me permitir. Amém. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org
a esperança de um mundo melhor.